Amém, amados. Jesus é o nosso Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Ó Senhor Jesus. Irmãos, tocando na palavra aqui nesta manhã, nós estamos falando muito sobre casamento aí, no alimento diário, esses últimos dias. E eu toquei muito na questão quando o homem foi criado aqui em Gênesis, né? Quando foi instituído, né, a união entre o homem e a mulher. Em Gênesis capítulo 2, versículo 21, né, até o 25, mostra ali que Deus fez cair um pesado sono sobre Adão, e do lado de Adão foi tirado uma costela, né? Fala assim: então o Senhor fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher, e lhe a trouxe. E disse o homem: essa afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe, e se une a sua mulher, tornando os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Então era tudo uma pureza muito grande, irmãos, né? A primeira instituição divina de Deus aqui nessa terra é o casamento. O casamento ele foi instituído por Deus. Deus instituiu o casamento da forma que está aqui, né? Deixa, né, o homem pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam uma só carne. Mas até nesse momento aqui estava tudo em paz ali, né? No Éden estava tudo tranquilo, tudo em paz, não tinha problema. Eles eram muito simples, não se envergonhavam de nada, tinham muita pureza, certo? Muita comunhão com Deus, tinham a presença de Deus, né? O tempo todo a presença de Deus, enfim, era tudo perfeito. Se não fosse a queda do homem, a partir do capítulo 3 de Gênesis, a Bíblia poderia ter só o capítulo 1 e o 2 de Gênesis e 21 e 22 de Apocalipse, encerrava a Bíblia. Mas o restante da Bíblia foi preciso ser projetada por Deus, inspirada por Deus, para que pudesse o homem ser resgatado de volta para Deus. Olha para você ver. Você pode ver que o encerramento 21 e 22 de Apocalipse é perfeição. Tudo perfeito. É o que Deus planejou lá no início. E é o que vai acontecer, né? Culminando, né, na Nova Jerusalém. Tudo perfeito, tudo tranquilo, tudo da maneira que Deus projetou. Mas para isso o homem precisa ser restaurado hoje. O reino de Deus precisa vir sobre nossas vidas. Nós vamos trazer o reino de Deus para a terra. Senhor Jesus. Mas aqui mostra que essa instituição divina que Deus criou, né, para a satisfação do homem, da mulher e satisfação de Deus, que é o casamento, que é a união entre os dois, certo? Teve uma interrupção aqui. Irmãos, logo no capítulo 3, versículo 1, nós vemos, inclusive, o que acontece nos dias de hoje. Logo na primeira frase do capítulo 3. Estava tudo em paz, tudo tranquilo, tudo 100%, tudo na pureza. Aí começa: mas a serpente, Senhor Jesus, mas a serpente mais sagaz do que todos os animais selváticos. A serpente entrou. Quando a serpente entrou, acabou a pureza, irmãos. O pecado entrou, né? A mente foi corrompida do homem. Consequência, o homem perdeu a presença de Deus. Senhor Jesus, o homem perdeu a presença de Deus. E o homem sem a presença de Deus é só tristeza, é só desastre, é só confusão, é só uma vida na alma, uma vida na carne sem a presença de Deus. Senhor Jesus, Deus instituiu o casamento. Uniu o homem e a mulher. Duas pessoas, né, com personalidade diferente, mente diferente, pensamentos, né, diferentes, mas uniu os dois. Os dois agora precisam viver em união, em unidade, para poder servir um ao outro e servir a Deus. Certo? Esse é o plano de Deus para o casamento até hoje. O plano de Deus com relação ao casamento, ele não mudou. Continua o mesmo. Então precisa olhar para o casamento com essa perspectiva. O homem, ele ganhou mais um par de olhos. Ele vai enxergar melhor. Mais duas orelhas. A mulher também ganhou, né? Mais olhos, mais orelha, né? Os dois somando juntos, né? Vão poder ver a vida de uma perspectiva diferente, de vários ângulos, um cooperando com o outro, né? Isso é muito lindo, quando funciona na perfeição. Quando funciona onde os dois, juntos, buscam a presença de Deus.
É muito comum nos dias de hoje, né? A pessoa vai lá, sobe no altar ali e tal, faz as promessas, né? Recebe a bênção naquele dia ali, que é muito importante, é claro, recebeu a bênção, foram abençoados pelos irmãos, pela igreja, certo? Assinaram um documento, né? Se uniram, né? Se tornaram uma só carne naquele dia, mas a bênção não é só para aquele dia. A bênção precisa ser constante, a bênção precisa ser dia a dia na vida dos dois. Porque senão, acontece o que aconteceu em Gênesis capítulo 3, versículo 1. Mas a serpente. Casou num dia, no outro dia, mas a serpente. Ah, casou, ficou um ano junto, mas a serpente. Ah, o fulano estava tão bem com a esposa, viviam... Nossa, a gente jamais imaginava que eles poderiam se separar. Mas a serpente está por trás. Deus quer o casamento, né? Deus ama quando se junta um homem e uma mulher na presença dele, né? Com intenção de viver para ele, né? Deus fica encantado com isso. Mas a serpente, tudo que Deus quer, ela quer ao contrário, que é o próprio Satanás. Satanás entra de maneira sutil, sagaz, mais sagaz, olha para você ver, do que todos os animais selváticos. Mais sagaz, ela é sagaz. Ela vai minando por fora. Coloca uma dúvida hoje aqui na mulher, coloca outra dúvida aqui no homem, vai, né? Quando você pensa que não, estão separando. Ó Senhor Jesus, é assim ou não é nos dias de hoje, irmãos? Senhor Jesus, nós precisamos, irmãos, da presença de Deus no nosso casamento. Nós precisamos, cada um de nós. Então houve essa intromissão aí, no versículo 1 de Gênesis. Mas a serpente... Tudo o que Deus faz, o inimigo de Deus quer desfazer, né? Ele quer desfazer. Só que nós temos o antídoto também contra a serpente no nosso casamento. Qual que é esse antídoto? É buscar a presença de Deus, irmãos, juntos. Marido e mulher precisam buscar a presença de Deus juntos. Individualmente, é claro, separado. Você tem que ter sua vida íntima com Deus. Porque a sua vida íntima com Deus, de maneira separada, você vai estar engrossando as suas raízes em secreto. Raiz é uma coisa que não se vê numa árvore. A árvore frondosa, você não vê a raiz dela, porque está em secreto. Assim é as nossas orações também em secreto, diante do Pai. Certo? As suas raízes vão engrossando. Mas, paralelo a isso, você precisa ter uma vida de oração com a sua esposa. Os dois precisam estar buscando o Senhor juntos. Quando Deus uniu o homem e a mulher, a esperança dele é que os dois vivessem na presença dele, na presença de Deus, né? Só que hoje é um para um lado, outro para o outro. Aí o que acontece? Mas a serpente, ela tira proveito. E até mesmo irmãos que estão vivendo na vida da igreja, vivendo e tentando buscar o Senhor junto, por não vigiarem, por não estarem tendo uma vida de oração juntos, a serpente, ela acha lugar e começa a colocar interrogação na cabeça de um e de outro. Ó Senhor Jesus, que nós possamos, irmãos, não permitir que se apague dentro de nós, né? Aquele compromisso que fizemos, né? Lá no dia do nosso casamento. Eu fiz 40 anos de casado agora, né? E Márcio, eu e minha esposa, fizemos a promessa há 40 anos atrás, mas todos os dias nós nos colocamos na presença de Deus, irmãos. Falo isso debaixo do sangue do Senhor. Todos os dias pela manhã, nós colocamos o nosso casamento na presença do Senhor. Todos os dias. E falamos ao Senhor, Senhor, não permita que o inimigo venha atrapalhar a nossa unidade, a nossa unanimidade e o nosso serviço ao Senhor. Porque o nosso casamento é para ti e para a igreja. Irmãos, todos os dias nós fazemos isso. Porque o casamento precisa ser renovado todos os dias de maneira espiritual. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, mas a serpente só não tem poder na nossa vida quando nós estamos na presença de Deus. Mas quando ela entra, a primeira coisa que você perde, irmão, é a presença de Deus. A primeira coisa que Adão perdeu foi a presença de Deus e teve que se esconder. Estava nu, mas o Senhor procurando Adão, Adão, onde estás? Adão estava se escondendo de Deus, perdeu a presença de Deus.
Ó Senhor Jesus, que nós possamos estar na presença de Deus. E para estar na presença de Deus, nós precisamos, junto com a esposa, junto com o esposinho ali, invocar o nome do Senhor todos os dias pela manhã. Ó Senhor Jesus, nos cobre com teu sangue, Senhor. Abençoa nosso casamento. Senhor, sela o nosso casamento no dia de hoje. Senhor, irmãos, é como o batismo. A pessoa foi batizada há 20 anos atrás, 30 anos atrás, mas o seu batismo ele precisa ser real no dia de hoje. Precisa ser renovado a cada dia, né? Seu batismo precisa ser novo, como se tivesse batizado hoje. É assim que acontece. A mesma coisa com o casamento. Meu casamento ele precisa ser renovado na presença do Senhor todos os dias, irmão. É cultivar isso aí. É cultivar. Senhor Jesus, paralelo a isso, você pode ter certeza. Você vai estar amando mais a sua esposa vai estar amando mais você, vocês vão estar sendo mais cúmplices um do outro, cuidando um do outro. Ainda ontem eu falei com a minha esposa assim, olha, nossa vida é assim, vamos fazer o seguinte, né? A gente já tem feito isso, mas precisamos continuar firmes nisso. Eu cuido de você e você cuida de mim. E Deus cuida de nós dois. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus, serpente não tem poder, irmãos, na nossa vida. E não vai ter poder na sua, eu declaro em nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus pelo teu casamento. E pratica isso, irmão. Irmã, pratica isso. Olha, aos casais aí, pratiquem isso todos os dias. Renove seu casamento na presença do Senhor, certo? Seu casamento foi feito lá atrás, talvez algum pastor fez o casamento, ou você casou lá no cartório. O importante é que você se uniu a uma mulher, tornou uma só carne com ela, certo? Lá no passado, mas esquece o passado. Renova todos os dias no presente, e isso está nas suas mãos agora. Não está na mão daquele que fez seu casamento lá no passado, não. Não está. Seu casamento precisa ser renovado todos os dias. E agora é você que vai renovar o seu casamento, a sua união diante do Senhor, você e sua esposinha. Ó Senhor Jesus, abençoa, Senhor. Abençoa cada casal, Senhor, que está ouvindo essa mensagem. Senhor, também cada pessoa que pretende, Senhor, se unir, se casar. Senhor, abençoa, Senhor. Abre o entendimento para que possam, Senhor, sempre permanecer na Tua presença, buscando a Tua face juntos e tendo essa renovação diária no casamento, em nome de Jesus. Ó Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus, tenham todos os irmãos um dia abençoado na presença gloriosa do Senhor. Amém.